Atos 2, versículo 41. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E, a cada dia, o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Feche seus olhos, vamos orar? Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela tua graça. Obrigado pela nossa equipe de louvor. Obrigado por esta noite tão preciosa. O Senhor é bem-vindo aqui, Espírito Santo. Que possamos entender qual é o nosso papel como igreja nesta geração, para que possamos trazer o céu à terra, viver a tua palavra aonde o Senhor tem nos colocado e também irá nos enviar. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo aqui. Fala mesmo conosco. Nós declaramos que o diabo está cego, surdo e mudo debaixo dos nossos pés pela autoridade do precioso nome de Jesus. E declaramos que a nossa atenção, a nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos corações estão abertos para ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém. Nosso tema de hoje é o seguinte, está na tela, não é essa, muito obrigado, já foi sábado passado, é isso aí. Igreja sobrenatural versus igreja artificial. Repita comigo, igreja sobrenatural versus igreja artificial. Deus vai nos levar nesta noite para nós vermos algumas questões muito sérias do que temos ouvido e vivido e temos tido como a juventude cristã brasileira, de exemplos lá fora do mundo cristão como um todo e daquilo que como cultura evangélica, como palavras e ministrações contextualizadas e contemporâneas, tudo do nosso tempo, tem nos ensinado e tem nos influenciado, ou para sermos uma igreja sobrenatural, de Atos 2, como nós, melhor, acabamos de ler juntos, ou de sermos uma igreja que ela não existe de verdade, uma igreja que na verdade foi criada pelos homens e não pelo Senhor, uma igreja artificial. Em Atos, o livro de Atos, não só no capítulo 2, mas ele como um todo, ele descreve o crescimento da igreja depois de Pentecostes, começando com os 120, onde eles estavam reunidos no mesmo lugar, como você sabe, que aí eles recebem o fogo do Espírito Santo através de línguas, e assim por diante, com o batismo. Depois desse poderoso derramamento do Espírito Santo, o número de cristãos subiu para aproximadamente 3.000. E aí depois também pela pregação de Pedro e João, o número chegou a 5.000 e continuou a subir. Então você observa a história da igreja em Atos 2, em uma escada violenta, obviamente a escada nos remete a um crescimento de discípulos, do tamanho, de quantidade de pessoas mesmo, de pessoas convivendo juntas, como nós lemos aí o nosso texto de Atos 2, 41 ao 47. Então nós vemos uma igreja verdadeira, uma igreja que vive o sobrenatural. E a partir desta igreja nasce e ela envia fenômenos.
homens e mulheres, eu gostaria só de falar dois aqui rapidamente, que esses caras eram violentos nas mãos do Espírito Santo. Eram pessoas que realmente tinham o dunamis, a dinamite, o poder do Espírito dentro deles e através da vida deles. Um exemplo disso, como eu disse que eu ia falar só dois, era de Filipe e Estevão. Você vê Estevão em Atos 7, versículo 55, é uma história concernente aonde a gente vê algo acontecendo de o primeiro mártir da Bíblia, Estevão, cheio do Espírito Santo. Olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e enquanto isso ele estava vendo isso, estava sendo apedrejado. Ninguém estava abraçando ele, ele estava orando no monte, ele não estava vendo alguma coisa só interessante aqui, porque ele estava no momento de descanso dele. Não, ele estava sendo apedrejado. E aí ele viu a glória de Deus e viu Jesus em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Pode continuar o texto. Olhem, disse ele, veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Lembrando que esse jovem aí, daqui a pouco, depois da estrada de Damasco, seria o apóstolo Paulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso, morreu, adormeceu. Com certeza essas palavras de Estevão, você já ouviu de alguém. Deus, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Pai, está consumado, receba o meu espírito. E você observa que isso já passou a cruz de Cristo, algo óbvio. O Pentecoste já aconteceu aí. Então você observa que a igreja de Atos, ela gera pessoas. E ela gera pessoas até mesmo, literalmente, para morrer pela causa de Cristo. E hoje você vê pessoas morrendo pela causa de Cristo, aonde a igreja está sendo perseguida. Você está em um ambiente confortável na questão de perseguição. E hoje você vê muito mais a perseguição aos cristãos em países muçulmanos, lá no Oriente Médio e assim por diante. Mas da mesma forma que há uma perseguição da igreja, também há o avanço da igreja. Vou repetir, se alguém me ouviu. Da mesma forma que existe a perseguição da igreja, há muito mais o avanço da igreja. Amém? E aonde nós podemos ver isso? Hoje, se você faz uma pesquisa na internet, principalmente no Oriente Médio, até mesmo e pontualmente um exemplo claro, com terroristas e assim por diante, Jesus tem aparecido para eles. Então você observa que quem evangelizou Saulo foi o próprio Jesus. Então, Jesus, mesmo depois de toda a sua vida na terra, depois de passar sobre o Calvário, a cruz, ele ressuscita no terceiro dia, ele fica ainda mais com os discípulos, ele continua sendo o maior evangelista da terra até hoje. O maior evangelista estratégico que existe hoje é o Espírito Santo. Mas você observa também que através dessa igreja que nós vemos em Atos 2, um fenômeno também aparece, que é Filipe. Lá em Atos capítulo 8, versículo 4 e 8, olha só o que esse cara fez. Os que haviam sido dispersos, porém, porque eles estavam sendo dispersos, já começou aqui a perseguição. Porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Repita comigo, por onde quer que fossem. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre Cristo.
Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas. E muitos paralíticos e aleijados eram curados. Imagina isso na sua mente. Por isso, houve grande alegria naquela cidade. Próximo. E aí, isso mesmo, até o versículo 8. Então você observa que Estevão, Filipe e tantos outros discípulos que deram continuidade a partir de Atos 2, viveram o sobrenatural. Mas eu pontuei algumas coisas do verso, a diferença entre uma igreja sobrenatural e uma igreja artificial. Tem coisas que você pode estar vivendo como uma igreja sobrenatural, mas tem situações e tem entendimento na sua mente que está como uma igreja artificial. Eu vou te mostrar algumas coisas. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 1, vai falar o seguinte, a gente vai ir pela Bíblia, principalmente no livro de Atos. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. Primeira coisa, a igreja caminha unida, e ela se encontra em um determinado lugar. É algo óbvio. Se você lê o texto, você já interpreta desta forma. O que eu estou dizendo sobre isso? A nossa geração é a igreja da mídia. A dificuldade que os jovens têm de se reunir em um lugar aonde você vê isso como bíblico. Você vê isso o rei Davi dizendo: vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 em outros lugares. Você vê a igreja sobrenatural unida, orando da mesma forma, conversando juntos, tendo tempo de comunhão, adorando ao Senhor juntos, fazendo tudo juntos, adorando e conhecendo ainda mais a palavra do Senhor. Mas não, a igreja artificial pode dizer para você que você pode assistir o culto online. Me perdoa se você estiver me assistindo aí agora. Você pode não vir para o culto, mas você ouve e assiste depois no YouTube, porque assim você não perdeu a palavra. Que bom que você ouve, porque tem gente que nem isso faz. Vai fazer isso só depois de um outro final de semana. Que bom! A internet está aí como uma grande ferramenta para alimentar a igreja e evangelizar os perdidos. Beleza! Só que essa palavra já não é para você. Olha que maravilha, porque você não é uma igreja artificial, você está aqui. Não é verdade? Você, a partir já desse tópico 1 aqui que nós estamos compartilhando juntos, não é para você. Você é uma igreja sobrenatural. Você está no lugar certo. Você deixou suas coisas lá na tua casa. Você deixou o seu cansaço na gaveta da tua casa e veio para cá com sono, estressado, acabou de sair do trampo, a sua semana foi estressante. Você escolheu o melhor lugar. Igreja sobrenatural. Mas Deus quer realmente usar a igreja sobrenatural para influenciar, não a artificial, porque essa igreja artificial, na verdade, ela nem existe. Mas você vai compartilhar e influenciar as pessoas que ao seu redor diz que não é legal ir para a igreja, que não é tão importante assim ir e cultuar o Senhor todo mundo junto. Porque se não fosse, a igreja nem existiria. Você realmente poderia ouvir a mensagem, um áudio do seu pastor no WhatsApp. Você poderia ouvir sim a mensagem só pela internet. Tem casos e casos? Tem, às vezes tem alguém acamado, em nome de Jesus, está curado, em nome de Jesus aí na internet, está viajando, acontece, beleza? Mas eu tenho certeza que você está tendo o equilíbrio de me entender que tem pessoas que não querem vir por nenhum motivo. Tem pessoas que preferem viver outra igreja e não essa unida de Atos 2, versículo 1. Por quê? Você consegue observar, e você já leu Atos 2 com certeza absoluta, se você continua lendo este capítulo, você vai ver que receberam o Espírito Santo, houve um derramamento do Espírito Santo, porque eles estavam no mesmo lugar.
Não vai ter situação onde o Espírito Santo vai encher você e a pessoa do seu lado do mesmo tempo, na mesma hora, do mesmo jeito, se um estiver aqui ou estiver na China. Vai ser diferente, mas vai. Mas a motivação tem que ser a mesma. Só que o Espírito vai falar algo aqui para nós e vai falar para uma igreja lá em outra cidade, lá no Nordeste, algo que a igreja está precisando ouvir. Há o derramamento do Espírito, mas de formas diferentes. Concorda comigo aqui ou não? Consegue me entender? Aí você vem pelo tópico 2. Atos 2, 42 a 47. Esse nós lemos. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Continua. Presta atenção, hein? Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar. Repita comigo, num só lugar. Olha aí a unidade. E compartilhavam tudo que possuíam, seja os bens, das ofertas, dos dízimos e assim por diante. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos, repita, juntos, no templo diariamente. Aqui você vem uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana. Era diariamente. Reuniam-se nos lares, fala comigo, células, para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade. E por último, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E a cada dia, quem acrescentava aí? Quem acrescentava? E o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Aqui representa o retrato vivido desde o desenvolvimento da vida interior da igreja, ao mostrar oração fervorosa e unida em momentos de crise, compartilhamento generoso de bens, coragem durante perseguições e ousadia para testemunhar. Aqui, nesse tópico, a igreja sobrenatural, ela era compromissada. Ela tinha um compromisso, ela sabia o que ela deveria fazer. Ela entendia que ela precisava ser fiel a Deus, a sua liderança, que eram ensinados os apóstolos, e além disso, por causa deste coração, eles viviam o sobrenatural. Mas a igreja artificial é uma igreja infiel e que não existe honra. O que eu estou querendo te dizer é que a infidelidade, a deslealdade passa muito perto de nós, uma linha muito fina para que a gente venha andar, para que sejamos infiéis. Infiéis no nosso andar em santidade, mas também infiéis para com o próximo, na questão da fofoca, infiéis com a liderança, infiéis em tantas outras coisas. Não existe uma honra diante de Deus. Até no culto passado, eu bati nessa tecla, nessa questão de que nós perdemos o temor e o tremor, o respeito pelo sagrado. Aí eu dei um exemplo claro da questão do horário do culto e assim por diante. E você vê um compromisso, e nós temos um compromisso diário, e eles tiveram. Você não tem um compromisso diário de estar dentro do templo, mas nos dias que você tem um compromisso dentro do templo, faz jus a esse compromisso. Então você percebe que a igreja de Atos, uma igreja sobrenatural, ela era compromissada. Ela sabia o que ela deveria fazer e ela fazia muito bem feito. E outra, fazia além, porque ela ajudava o próximo, e quando mais próximos precisavam de ajuda, as pessoas vendiam o que tinham. E essa questão de vender o que tinha era justamente aqueles que tinham um pouco mais do que os outros membros da igreja que eram mais pobres. Ou seja, eu tenho 2 capas, eu te dou uma. Eu tenho 2 tênis, eu vou te dar um. Contextualizando para nós. É isso, na prática, que essa igreja estava fazendo. Aí, às vezes, se nós fôssemos abrir o guarda-roupa da irmã, a irmã é uma centopeia, ela tem 150 sapatos. Aí tem um sapato novo, faz 3 anos que ela não usa, ou que ela nunca usou, está novinho. Se você pegar ele, tem até cheiro de novo. Aí você fala assim, querida, doa. Imagina,
Mas você nunca usou. Tá fora de... esse sapato aqui tá fora de moda. Por isso, se pra você tá fora de moda, mas tem outra menina que vai gostar. E pra ela não tá fora de moda. Não, esse aqui eu gosto, é meu xodó. Mas xodó do quê? Ele fica toda hora dentro do guarda-roupa. Ou senão, você tem várias camisetas. Eu estou dando exemplos aqui práticos que com certeza absoluta pega alguém aqui em relação a isso. Mas tem coisas que você não usa, mas você compra e não consegue ofertar para ajudar um missionário. Vou repetir. Tem alguém aqui ou não? Tem alguém aqui? Você compra alguma coisa só por comprar, porque você tem o bem, o dinheiro para comprar, e esse bem que você compra, você comprou só para comprar, e você não usa. E aí, quando fala algo para que você possa ajudar alguém, auxiliar alguém, envio de missionário, fazer uma inscrição, fazer alguma coisa, não, agora não. Aí senão eu vou um pouco mais longe ainda. Posso apertar um pouquinho ou não? Vocês me permitem aqui? Se falasse não, eu ia falar de qualquer jeito também. Presta atenção, amo vocês. Você pagou ingresso para ir no show, pagou ingresso para entrar na balada, mas quando é para fazer alguma coisa da igreja, protela, espera, para chegar na hora e falar assim, opa, não vou. Mas por quê? Olha, então, né, a caravana, olha, eu ia lá, acabou não dando certo. Aí por quê? Protelou. E aí você não sabe por que a sua vida não prospera aí, e especificamente na questão financeira, justamente porque o seu coração não está no reino. Eu não estou dizendo para que você pegue o seu tênis agora aí, ou o seu sapato maravilhoso, e você coloca aqui no altar e fala assim, estou doando, etc. Só se o Espírito Santo te falar, você está me entendendo. Não estou falando nesse sentido. Mas, se o meu e o seu coração, quem reina é o Espírito Santo, você não pode ter controle de nada. De nada. E o compromisso tem que ser real. Veja, em Atos 2, 45, vai falar sobre amor. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Deixa aí, é isso aí. A terceira coisa de uma igreja sobrenatural, como que eu já estou dizendo, é o amor para com as pessoas. E aqui, a igreja artificial, há amor na igreja artificial, até quando se acha, ou melhor, quando você acha que deve dar, e não até onde Deus fala para você ir. Então, Deus, o que eu preciso fazer? Não, você precisa se doar para a vida da pessoa. Mas Deus, eu já falei 5 vezes para o meu amigo que ele não pode ir para essa vida. Eu já fui na casa da menina, de uma melhor amiga minha, faz 10 vezes eu falo a mesma coisa para ela, mas ela fala que vai fazer, só que ela faz ao contrário. Eu já estou sem paciência. Como que eu vou amar uma pessoa assim? A pessoa não quer mais uma vida séria com Deus. A questão é, você precisa se doar para a pessoa, independente se ela vai dar bom resultado ou não, diante dos seus olhos. Nós estamos muito mais apontando o dedo para a pessoa, dizendo o que ela fez, deixou de fazer, é isso aí, você é um sujo, olha onde você fez, etc., do que você estender a mão. Há arrependimento ainda hoje. Deus pode fazer alguma coisa de diferente. Só que nós estamos esquecendo, como uma igreja sobrenatural, que é você que tem que amar as pessoas, você tem que abraçar as pessoas, você tem que fazer a diferença, você tem que pegar essas pessoas e transformar o ambiente que está em um ambiente de amor. Mesmo que haja ódio, mesmo que haja fofocas, mesmo que haja algo que você sabe que desagrada o coração de Deus, é você que tem que transformar o ambiente. A cultura precisa ser transformada através da palavra de Deus. Se for através só de nós, não vai acontecer nada, e você sabe disso. Mas, a partir do momento, quando você junta as habilidades, o seu chamado, o seu destino, os seus talentos, junto com a força e o direcionamento do Espírito Santo, ninguém na face desta terra vai te segurar para você viver o melhor de Deus. E aí, você vê que você amar as pessoas é aonde você for. E uma igreja artificial, e é literalmente isso, tem um amor artificial, um amor falso. Às vezes vai chegar alguém na sua cela
que precisa de um abraço, mas alguém que não tem uma roupa boa, acabou de sair do trabalho, não está cheirando bem, por quê? Estava trabalhando, uma coisa normal, ué. Aí você não vai cumprimentar a pessoa, não vai dar um abraço nela, não vai chegar perto dela, não vai perguntar, olhar no olho dela, falar assim, ei, como que está seu dia? E já lançar uma palavra, já xarabalar e já, meu Deus do céu, lança a palavra sobre a vida das pessoas. Ah, mas não sei o que ela vai entender, não importa. Uma coisa que, já estou até antecipando, mas é uma coisa que tem aqui, que eu vou falar, que é a questão da coragem. Veja bem, em Atos 2, 43, tem uma coisa maravilhosa que acontece. E aqui a gente vai um pouco mais profundo. A quarta coisa que eu vi de uma igreja sobrenatural é que há milagres e temor. Havia em todos eles um profundo temor, repita, profundo temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas, resumindo, milagres. O sobrenatural estava aqui diante desta igreja. As coisas aconteciam de uma forma normal, mas sobrenatural. Os apóstolos pregavam, acontecia um entendimento no meio do povo. Os apóstolos oravam, havia sinais e maravilhas. Os apóstolos falavam, havia libertação e cura, milagres. Então aqui não era algo assim muito difícil de acontecer. Era algo muito natural. Só que na igreja artificial, e aí aqui eu tive que colocar a gente nesse negócio. Nós somos uma geração que vê poucos milagres. Qual foi a última vez que você viu diante de você uma pessoa curada? Qual foi a última vez que você foi usado para Deus para curar uma pessoa? Se a sua resposta nos últimos 6 meses dessas 2 perguntas que eu fiz, as respostas foram não, o evangelho é o mesmo, a palavra está viva, Jesus reina sobre a terra, você está cheio do Espírito Santo, não há nada de errado com o sobrenatural e muito menos com Deus. Há uma coisa de errado com uma pessoa, que é, fala eu, simples. A nossa geração vê poucos milagres. E por que que esse povo, esta igreja do Novo Testamento, se a gente continua a ler, você vai ver que eles tinham um apreço de todo mundo que estava ali ao redor. Todo mundo gostava deles. E eles tinham credibilidade. Se nós fôssemos lá pelo seu ambiente onde você trabalha, da sua faculdade e assim por diante, se a gente perguntasse se você tem credibilidade, o que as pessoas dirão sobre você. E a credibilidade não é se você fala a verdade ou não. Eu estou dizendo se você tem a credibilidade sobre o reino de Deus aqui na terra, das coisas que você fala para viver o sobrenatural. Por isso que já faz um bom tempo, desde toda a transição eu e o pastor Danilo, que Deus tem colocado no meu coração essa questão, que você é a igreja lá fora. Tira essa imagem que só eu, como seu pastor, preciso me ajoelhar todos os dias, orar, colocar minha boca no pó. Eu vou fazer isso pela sua vida, até quando Jesus voltar, até quando Ele te chame ou me chame. Eu vou fazer isso porque eu amo você e dou minha vida por você. Isso não está na mesa para negociação, beleza? Mas por que só eu? Você pode ser um pastor lá no seu trabalho. Você é um missionário na tua faculdade. E aí você vai esperar que eu receba um convite em uma colação de grau para eu ir lá e falar sobre as maravilhas de Jesus em meio à sociedade. Para! E sim, você vai me chamar para que lá a sua turma, pela honra a Deus, dada a sua formatura, alguém tem que falar sobre Deus, você vai chamar o seu pastor, pega o microfone e fala você. Eu não estou dizendo que você não pode me convidar, eu vou com o maior prazer. O maior prazer mesmo. Mas, um exemplo, na minha colação de grau da minha faculdade, quem agradeceu a Deus fui eu. Falei assim, não, eu falo.
que tem que falar? Me dá aí, quantas horas? 1h30? Eu falo. O que tem que fazer? Não, é só honrar a Deus. Eu falei. E naquele dia, quando eu estava acabando de falar, quando eu olhei para trás, pela banca dos professores, eu vi muito professor chorando. Eu falei assim, é isso aí. E lá naquela época ainda, estava começando a se falar, eu nem ouvia muito sobre a questão da influência nas 7 esferas da sociedade. E lá eu já falava, dentro da faculdade. Então, não espera as coisas acontecerem. Você tem que viver um milagre. E além disso, tem que haver uma indignação santa dentro do seu coração. Eu já falei sobre isso. Olha quantos lugares ao seu lado estão vazios. É uma vida perdida. É uma vida que pode estar nos caminhos do Senhor, mas não está ouvindo essa palavra que o Espírito Santo gostaria que ela ouvisse. O Espírito Santo pode chamar. O Espírito Santo é o maior evangelista. Eu não vou entrar em controvérsias aqui daquilo que eu estou falando, mas ele quer usar pessoas, e é você. Aí você dorme mais um dia, diz que você vai ser e é uma igreja sobrenatural, mas do fundo do seu coração, da sua atitude, é algo artificial, ou senão, limitado. Vai até onde você quer. Aonde Deus quer que você esteja, até onde Deus quer que você caminhe, você não faz. Então tem muita coisa que precisa ser consertada dentro do seu coração, para que vivamos um grande avivamento aqui em Marília com os jovens. Por que eu digo isso? Da mesma forma que nós somos uma geração que vê poucos milagres, a nossa geração não gosta de ser confrontada. Por quê? Hoje a gente sabe tudo. Se você entra no Google e você quer saber sobre alguma coisa de teologia sistemática, de alguma coisa da Bíblia, lá no grego, no hebraico, não sei o que, você consegue. Aí você agora é o estudioso, o teólogo. Por quê? Você pega versículos soltos para pegar a base para viver o teu pecado. Igreja artificial. Ou senão você pega bases para que você venha ser influenciado por pessoas ou cantores que estão em outros shows, em outros eventos mundanos, para você falar que está tudo bem, que não tem nada a ver. É uma mentira do diabo. Viver com Deus é viver em santidade. Ser santo é viver separado do mundo. Você não precisa ser um viciado em cocaína para você ganhar o viciado. Você não precisa beber 50 garrafas de cerveja para você ganhar o alcoólatra. Você não precisa ser um traficante de drogas para você ganhar o traficante. O exemplo que eu dei sobre a questão do Lollapalooza, do Rock in Rio, e seja do que for, para ficar evangelizando lá, é simples. Eu vou repetir hoje se você esqueceu, ou senão, se você lembra, você vai lembrar pela segunda vez. Eu disse, qual é o intuito de apenas ter uma motivação de você, em eventos grandes, evangelizar? Não, porque lá é diferente, vai ter muitas pessoas lá passando, mais de 100 mil pessoas por dia, vai ser maravilhoso, eu concordo. Todo mundo perdido ali, precisando do amor de Jesus, concordo. Mas é uma linha muito fina. Tem grandes ministérios de pessoas que fazem isso muito bem, ganham vida para Jesus? Sim, eu não estou dizendo que você não pode evangelizar onde você estiver, mas depende. Essas pessoas vivem no Rock in Rio? Não. Essas pessoas vão dormir lá no Rock in Rio o resto da vida deles? Não. Tem vida social, tem trabalho, você consegue ver, encontrar elas lá no shopping, dentro da tua faculdade e etc. Você encontra essas pessoas toda semana. Você não abre a boca para falar nada sobre Jesus. E aí você vai querer em eventos paralelos, para que você venha evangelizar, você não consegue ganhar uma vida para Jesus para sua célula. Vou repetir. Como que você vai evangelizar assim, se você não ganhou uma pessoa para Jesus para levar para sua célula? E isso, eu não estou errado. Por isso que às vezes a maioria fica mudo, pensativo, às vezes pode ficar pensativo, mas não gosta de confronto. Porque parece que a nossa geração tudo sabe, é uma mentira de Satanás. Quantas vezes a sua mãe disse para você, não vai, e você foi e quebrou a cara? Aquela velha exemplo, uma grande verdade, põe blusa que vai estar frio, tá um sol de rachar. Fala assim, minha mãe tá louca. Não leva blusa, fica 10 graus negativos em Marília. Poxa vida.
O que eu estou querendo te dizer é, além disso, a nossa geração, ela gosta de lacrar, uma geração lacradora. Você é uma leoa e um leão atrás de um teclado. Você é um leão e uma leoa atrás das suas redes sociais. Compartilha coisas do culto Deep, fantástico, continue. Você põe mensagens evangelísticas, fantástico, continue. Vai pegar um Uber, entra no carro, senta, a viagem é de Marília perto, as coisas, né? 5, 7 minutos, você dá oi, boa noite, você senta, fica mudo, muito obrigado e sai. Evangelizou na rede social, lacrou. Agora na hora de lacrar, é a hora de fechar o negócio, de você lançar a palavra de Deus, fica mudo. Porque eu disse sobre a questão de coragem, para a igreja sobrenatural não viver o artificial, simples. A grande questão é, falamos de uma geração posicionada, falamos isso aqui, principalmente Next Level e etc. E não de uma geração que se manifesta. Romanos 8, 19, por gentileza. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Vou repetir o que eu li aqui, ó. Falamos de uma geração posicionada e não de uma geração que se manifesta. Que possamos falar menos e agir mais. Repita comigo, falar menos, agir mais. Parar de pedir unção para Deus quando Ele já derramou. O que falta é pedir coragem para pôr em prática algo que Ele já nos deu autorização e direção. E veja, e por último, a igreja vive com os pés na terra e com o coração no dia do tribunal de Cristo. Mateus 24, versículo 10 até o 13. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Glória a Deus. A igreja artificial nisso aí é uma igreja egoísta, mundana e moldável a qualquer tipo de tendência que bate à porta. A tendência ela pode vir com força para a nossa cultura. Pode aumentar ainda mais as redes sociais. Hoje a maior comunicação para que venha a se chegar a qualquer tipo de público-alvo é as mídias. Não é mais TV, não é mais o rádio, é a internet. Mesmo que isso aumente, mesmo que for, mesmo que o padrão lá fora pode mudar, o padrão da palavra de Deus, ela não mudou. A palavra de Deus pode passar 1000 anos, pode nos passar, pode ser o que for, nada e ninguém pode mudar o que está escrito neste livro, e o que está escrito aqui é o que você precisa viver todos os dias. Isso é viver uma igreja e uma vida sobrenatural, e não sermos uma igreja artificial. Veja, a igreja não perdeu força. Mateus 16, 18. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. 2 Coríntios 2,14. A igreja é a resposta para a nossa nação. Agora eu lhe digo, 2 Coríntios 2,14. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfamente. Agora, por nosso intermédio, Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Outro texto, Mateus 5,14, continuando com a mesma frase. A igreja é a resposta para a nação brasileira. Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. E por último, a igreja tem a responsabilidade de trazer o céu para a terra. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16 ao 18. E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo.
Como ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Eu serei seu pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A igreja não perdeu força. A igreja é a resposta para a nossa nação. A igreja tem a responsabilidade de trazer o céu para a terra. A igreja é a resposta para a nossa sociedade. A igreja é a resposta para a nossa nação. A igreja é a resposta para transformar as famílias brasileiras. Esta igreja que eu estou dizendo para você é a igreja sobrenatural. E essa igreja sobrenatural é você. Você é a igreja de Cristo, aonde você colocar as plantas dos seus pés. Você é cheio do Espírito Santo e ninguém pode tirar isso de você. Não importa a sua timidez, não importa o seu conhecimento bíblico, não importa quanto tempo você tem de caminhada com Cristo, não importa o que você tem passado, não importa nada, nada se compara em você ser a igreja sobrenatural de Deus aqui nesta terra. Deus quer te usar para isso. Deus não vai usar jovens moles. Louvor, por gentileza. Vem para cá. Deus não vai usar jovens moles, preguiçosos, apagados pelo fogo do Espírito Santo, mas jovens que queimam, jovens apaixonados pela palavra de Deus e que querem viver uma vida séria. Se você quer viver uma vida séria, você vai ter que renunciar a muitas coisas, você sabe disso. Eu já disse aqui e repito: viver com Jesus, a sua reputação, ela vai embora, não interessa mais, porque é o Espírito Santo agora te liderando, fazendo através de você. Esta noite foi uma palavra de ensino para você. Semanas atrás tivemos corredor de fogo, bebemos muito do rio de Deus, mas tem hora que nós precisamos de uma palavra séria, como jovens adultos que somos, amém ou não? Eu estou falando com homens aqui, amém? Eu estou falando com mulheres aqui, amém? Então entenda que de uma vez ou outra Deus nos alerta novamente para uma palavra de conhecimento, de ensino, de uma expectativa aonde você precisa sair daqui pensativo com uma palavra dessa. Eu gosto muito do reteté, mas tem horas que eu tenho que me segurar, falar assim: Deus, mas e a outra palavra? Não, é essa aí. Tá bom, vamos ser obedientes, porque é importante. Mas a única coisa que você precisa entender é: o diabo não vai fazer com que a sua vida venha ser uma vida artificial. Você é um ser sobrenatural vivendo no mundo natural, amém? Você pode viver grandes coisas.